Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e o vídeo de hoje é sobre quem é a nossa luz, que no caso é Jesus. Quero falar isso com vocês porque eu tenho um estudo bíblico muito interessante que fiz no início de janeiro sobre Jesus ser a nossa luz. Primeiro eu peço que vocês abram em João, que é o último livro dos evangelhos. E, gente, uma coisa muito interessante de João, que se vocês perceberem, João é o único livro dos evangelhos que não começa ou com o nascimento de Jesus, nem com a descendência dele, tipo, com os antepassados dele. E isso é muito interessante, porque em The Chosen tem até uma cena que ele fala assim, quando Maria fala, por que você não começa pelo nascimento? Aí João fala, não, isso Mateus vai fazer, porque Mateus era um dos discípulos que mais escreviam as coisas. E, pra quem não sabe, também João era um dos mais íntimos de Jesus. Ele era um dos discípulos, como ele diz, um dos mais amados. E no primeiro capítulo de João, começa assim. Eu vou abrir para vocês aqui. Em João 1:1 diz assim: no princípio era a palavra, e na palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. No caso, ele está falando de Jesus, que Jesus estava lá no princípio com Deus desde sempre. E todas as coisas foram feitas em intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não o venceram. Houve o homem enviado, enfim, ele começa a falar que ele é um homem enviado por Deus, para falar de palavra de Deus e tudo mais. E algo muito interessante a gente lembrar é que Deus é o princípio e Jesus é o verbo. E quando eu falo isso aqui, quando a gente abre em Gênesis 1:1, diz assim, vou abrir aqui pra vocês, calma aí. E como vocês perceberam, em João, ele ressaltou que Jesus é a luz, e Jesus é a luz, e a luz brilha no meio da escuridão. E, tipo assim, algo muito interessante que eu vejo muito nesse estudo é que Jesus, ele brilha em nós. E que a gente possa ser luz, tipo, sal na terra aqui, para que a gente possa ajudar as pessoas que ainda não conhecem o Santo Espírito, sabe? Que não conhecem o Espírito Santo. E agora vamos para o próximo tópico, que é Gênesis 1, que diz assim, vou abrir aqui. No princípio, que é Deus criou os céus e a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria, e o mar envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus, Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Tá, onde Jesus está aí? A gente viu que o Espírito Santo já está no segundo versículo, que é o Espírito de Deus. E agora, onde Jesus está ali? Ele está no haja, porque Jesus é o verbo. E além dele ser o verbo, ele também é luz. E a primeira coisa que o Senhor criou foi a luz através do verbo. Isso é tão interessante saber que, tipo assim, a primeira coisa que o Senhor criou foi a luz. E a luz brilha no meio da escuridão. O Senhor brilha na escuridão. Ele pode salvar a gente no meio da escuridão. Tem até um vídeo que eu já fiz pro TikTok assim. Lembre quando você está perdido na escuridão e procure a sua luz. E Jesus é a luz que ilumina os nossos dias e a nossa vida. Tanto que no versículo 4 de João 1 diz que a palavra possuía vida. Ou seja, Jesus era o verbo. Jesus era o haja. E ele possuía vida ali. Ele foi criado ali. E que a vida dele traria luz a todos. Tipo assim, a luz, gente. Marque na palavra luz. Jesus, ele é tão grandioso que a vida dele traria luz às outras pessoas. E, gente, a luz é... Eu amo luz, né? Tipo, em geral, principalmente pôr do sol. E, tipo assim... sabe, a luz que brilha, a luz que deixa o nosso dia mais claro. Tem vezes que a gente, quando acorda assim, vem uma luz grande assim, eu fico, ai, quanta luz. Imagina a luz que vai ser quando o Senhor descer do céu para pegar a gente aqui na terra. Eu fico muito com esse pensamento, sabe? E no versículo 9 de João 1 diz assim, aquele que era a verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. Tá, mas Jesus estava com Deus desde o início. E a primeira coisa que o Senhor criou foi a luz. Então que a gente não se esqueça que o Senhor é a luz da nossa vida. Que sem Ele, talvez a escuridão nos domine. Mas a luz já ganhou das trevas. Assim como está escrito em João 1, em Gênesis, quando o Senhor criou Jesus. E que a gente consiga associar sempre que Ele é a fonte de água viva. Ele é a nossa fonte. Ele é a luz que ilumina a nossa vida. E eu queria muito falar sobre esse estudo bíblico com vocês, porque Jesus é a nossa luz. Um beijão, gente. Amo vocês.